Ai, não se importa com minha cara de cansada, não, porque enquanto não estiver respirando direito, ainda continuo cansada. Mas tô bem. Como diz aquele, como é, astrólogo, Osmar, ele já não está entre nós, está no mundo espiritual, Osmar Cardoso. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, né? A palavra tem poder. Então é. Bom, vamos lá. Vamos orar. Nós vamos hoje ler Romanos 12. Tá? Eu gostei muito da leitura. Espero que vocês gostem. Eu já li a Bíblia, gente, mais de 120 vezes em condição. Depois eu perdi a conta que eu parei de contar. Então, mas toda vez que eu... E como eu tive o problema, né, de perda de neurônios com a paralisia quando eu tive, quando era bebê, eu uso os auxiliares. Então, depois de muito tempo de gasto, ele apagou um monte de coisa da minha mente. Então, para mim é como sempre, como se fosse sempre a primeira vez que eu estou lendo. Eu fico entusiasmada e preocupada, porque as coisas que ele diz é muito séria. E às vezes nós, como cristãos, não vemos. E é isso que a gente tem que pedir a Deus, como Paulo disse, sabedoria espiritual, né? Vamos lá? Uhum. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, bondoso Jesus. Te pedimos que possa estar conosco para que possamos ler e compreender vossas palavras. Um dos versículos que dá bastante entender como deve ser a vida de um cristão. E nós pedimos sabedoria para ser de acordo com vossa vontade, Pai Celestiais, verdadeiros pais, Jesus. Que vós possa abrir a mente e o coração de cada um de nós para que possamos compreender e nossa fé nos faça ter graça aos vossos olhos, ou seja, ser pessoas abençoadas por vós, né? Por isso que diz Maria, cheia de graça, ela foi abençoada por Deus, por poder trazer o Filho de Deus ao mundo. Nós também queremos nos tornar pessoas que o Senhor possa ver no estado de graça, no estado de bênção, e que o Senhor possa trabalhar com cada um de nós, que possamos ser melhores a cada dia, vencendo a nós mesmos, não vencendo os outros, mas vencendo a nós mesmos para poder ajudar as pessoas. Por favor, mantenha nosso coração em paz e nossa mente tranquila para que possamos ser capazes de levar a vossa palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar com todos que vão assistir agora e os que vão assistir depois e através dele a sua casa, Senhor. Para que o Senhor habite em cada lar, como mostra a Bíblia, os lares de igreja que Paulo falava, né? Que a gente ainda vai ler e eu vou grifar quando chegar. Te peço que o Senhor abençoe a cada um agora e também os que vão depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Gente, eu não estou orando aqui pelo Brasil, pelos poderes, mas eu oro todos os dias. E eu peço a vocês que orem por cada poder, desde os 3 poderes federais, aos estaduais e municipais, como com as Forças Armadas, todos os dias, para que Deus dê a direção, porque o Brasil se torne a pátria da promessa de Deus executada, ou seja, realizada. Entendeu? Para que nenhum mal possa tomar a bênção que Deus nos deu de nascer aqui, num lugar tão abençoado, tão lindo, e que agora muitos estão sendo destruídos pelos homens, isso terá consequência para as próprias pessoas. Aí, não, mas eu moro muito longe do mar, eu moro muito longe de gente. A lei de Deus atinge a gente onde quer que a gente esteja. Por quê? Porque se eu não estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do outro Deus minúsculo. E ele pode brincar com a vida da gente ou dos nossos descendentes. Então, por isso que é tão importante viver dentro das palavras de Deus. Né? Não é ser bitolado, não é ser pessoas honestas, certas, bondosas. Entende? Deus não pediu muita coisa, a gente pediu para a gente ser honesto, não corrupto, não vulgar. São coisas simples que a gente tem que lutar, porque nosso corpo veio com a descendência de Satanás, quando ele tomou Adão e Eva, os primeiros seres a dar origem à humanidade. Mas isso eu já falei nas conferências que eu dei, tá aí no Facebook. Vamos já, leitura de Paulo, que eu amo de coração. Deixa eu fechar aqui o livro. Pronto. É pouquinho hoje, tá? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor que a gente tem a Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo. O que é isso? Renunciar aos desejos da carne,
né? Nós estamos vivos aqui, mas podemos sacrificar nossos desejos, nossos pensamentos mal e tudo mais. Santo e agradável a Deus se fizermos isso, que é o vosso culto racional. Então, se nós conseguimos vencer os desejos da carne, esse é o nosso culto racional, consciente. E não sede conformado com este mundo, eu grifei. Não devemos ser conformado com o mundo que vivemos, porque ele está na posse do inimigo. As pessoas estão se tornando cada vez mais frias para o amor com os outros, mais fria pela compaixão, mais fria pelas coisas boas e se envolvendo mais com as coisas mundanas, né? Mas serem transformados, esse é fantástico, né? Vamos lutar para sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que entender a vontade de Deus, nós temos que entender as palavras de Deus. Por isso que Jesus diz, ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito ou alma, com todo o teu entendimento. Nós temos que entender, é impossível não. Lá em Romanos, quando lemos 1:20, a gente compreende que ele diz que temos que, através da criação, através de tudo que Deus criou, inclusive nós, relacionamentos humanos, os saudáveis, né? Nós podemos entender Deus, porque foi Ele que criou cada coisa, inclusive nós para sermos filhos. Mas a humanidade passou muito tempo sendo servo de Satanás, fazendo a vontade do Pai errado, né? Então, vosso entendimento para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E Ele quer que nós sejamos bons, agradáveis e nos tornamos mais próximo possível da perfeição, certo? Porque pela graça, ou seja, por ser uma pessoa abençoada, eu coloquei aqui agraciado ou abençoada, que me é dada, que foi dada a ele, é Paulo, digo a cada um de vós que não pense em si mesmo além do que convém. Ou seja, se preocupe com as coisas que você precisa, mas não exagere em ficar centralizado só nas coisas individuais. Antes, pense com moderação. Modere sua vontade, pense. À medida da fé que Deus repartiu com cada um. Ou seja, se Deus me deu esse entendimento, essa fé, eu tenho que passar para o próximo, concentrar mais em ajudar outras pessoas. Porque assim como como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, cada um tem sua maneira e seu tempo de entender, cada um tem sua maneira e seu tempo de se arrepender. Não o tempo de Deus, estou falando da pessoa compreender e começar a querer mudar. A gente não muda as pessoas, a gente ensina, mostra, e as pessoas que têm que sentir, entender aqui e sentir no coração, aí consegue mudar. Aí ele diz, assim como somos muitos em um só corpo, em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Se nós sentirmos verdadeiramente que somos membros um do outro, então nós poderemos, e que somos parte de Cristo, somos parte do corpo de Cristo, ele deve ser nossa cabeça. Por que falar cabeça de Cristo? Porque nós temos que pensar de acordo com as vontades de Deus. E podemos ser felizes assim, porque nós não conhecemos a verdadeira felicidade, porque Satanás se meteu no meio. Mas se nós nos concentrarmos na cabeça, na mente que Jesus deixou, no entendimento que Jesus nos deu sobre as suas palavras, sobre os Pais Celestiais, então nós não podemos ser membros do corpo de Cristo e membro um dos outros, ou seja, compartilhar, ajudar, tentar compreender. E ele continua. De modo que, tendo diferentes dons, cada um tem os dons, alguns têm muitos, outros têm uns outros, segundo a graça, ou seja, segundo a sua agraciada por Deus, quando é agraciado por Deus, uma pessoa abençoada por Deus, ela ganha dons. Se é profeta, se você profetiza, seja ele segundo a medida da sua fé. Ou seja, não profetize para julgar os outros, não profetize, porque Deus não ia fazer isso. Eu sei que vai acontecer isso, porque fulano, Deus não faz isso. Deus vai mostrar assim, olha, se você está passando por um teste assim, 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 se apegue a Deus para vencer esse teste. Porque se você afasta de Deus, é o inimigo que faz você sofrer, não é Deus. Então não profetize segundo a minha vontade, minha interpretação. Tente se basear quando você receber uma profecia, para saber se você pode passar a profecia para frente. Se ela é boa, é má, está dentro dos princípios de Deus. Se for má, não dê,
porque Deus não profetiza o mal. Ele avisa as consequências, mas ele não diz, você vai para o inferno. Ele não faz isso, entendeu? Então, sua fé tem que ser igual a Jesus. Não julgue. Não julguei para não seja julgado. Então, há muitos espíritos soltos por aí, passando pelo Espírito Santo. Espíritos zombateiros, que querem que você só faça coisas más. Concentre nos pensamentos de Jesus, veja se sua profecia está dentro da vontade dos Pais Celestiais. Se é ministério, seja ministrante e ensine, haja com dedicação ao ensino, ou seja, se prepare bastante para, se você é ministro, se você é um pastor, se você é um missionário, se você é um reverendo, seja a sua posição. Estude a palavra de Deus, estude a palavra do Messias, porque aí você não tem como errar. Se você botar a sua própria, eu boto minha própria palavra, eu já errei. O Pai Mundo diz que quando a gente vai dar uma palestra, fazer um encontro, aqui eu trabalho com o sistema na igreja, né? Vou nas casas das pessoas. Tinha uma sede, mas eu entreguei para procurar outra em outro lugar e agora na festa tá difícil, mas a gente continua. Só sábado não foi porque eu tava dodói. Mas quando a gente vai fazer uma palestra, a gente lê a palestra primeiro. Por que eu digo que leio antes? Mesmo já li várias vezes. Porque eu tenho que me concentrar o que o Pai Celeste quer dizer para mim primeiro. Como essa mensagem de Paulo vai tocar meu coração? Como a palavra do Pai Moon vai tocar meu coração? Como as palavras da Mãe Moon vai tocar meu coração? É resposta para mim. Então, se eu me concentro que é para mim primeiro e tocou meu coração e eu senti, eu posso então passar para as pessoas. Eu não posso pegar fulaninha hoje me paga, eu leio isso para ela. Não funciona. Não há amor nisso. Eu tenho que primeiro, tudo que ler, para me edificar primeiro, para poder passar a palavra à frente. Se é ministro, seja ministrante, ensine, haja dedicação ao ensino. Ou se exorta, exortar é dizer, aconselhar e despertar. Se você vai exortar alguém, aconselhar alguém, use de liberdade que preside com cuidado o que hesita, o que você vai treinar, exercita com misericórdia e alegria, ou seja, não vá aconselhar, né? Não vá aconselhar sem ter a liberdade dentro da vontade de Deus, não a sua liberdade. O que preside, o que você está lá na frente dirigindo, você pode ser um diretor de escola, você é uma pessoa religiosa, um juiz, seja o que for, presida com liberdade dentro dos princípios certo? E com cuidado. Né? E o que vai exercitar, treinar as outras pessoas, faça com alegria e misericórdia. Não treine querendo machucar ou magoar o coração das pessoas. Treine com misericórdia, como Deus está tendo com a gente há mais de 6 mil anos bíblico e mais de 40 mil anos histórico. Ok? O amor não seja fingido. Aborreça o mal e apegue-se ao bem. É fantástico, né? Que o amor não seja fingido. Não finge gostar de alguém. Se você não ama a pessoa e não gosta, pelo menos respeite. Não finge amor, porque fica muito... não será bem recebido. O que não é verdadeiro não fica com a pessoa. E a pessoa termina descobrindo que é tudo fingimento. Não finja. Seja verdadeiro no seu sentimento. Ok? E apegue ao bem. Mesmo que você não ame a pessoa, trate ela bem com respeito. Certo? Amai-vos cordialmente um ao outro com amor fraternal. Amor fraternal, amor de irmão, amor de amigo. Referindo-se e honrando uns aos outros. Vamos honrar as pessoas, não desonrar, não machucar, não prejudicar. E aí é maravilhoso o final. Ainda não. Não veja vagarosos no cuidado. Não vá devagar para cuidar. Seja mais atencioso, seja mais rápido em cuidar das pessoas. Seja fervoroso no Espírito. Que Espírito ele fala? No Espírito Santo de Deus, né? Que é na posição de mãe. Então, seja vigoroso no Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo substancial, servindo ao Senhor, servindo ao Messias. Alegrai-vos na esperança. Quando você tiver esperança, fique alegre. Será que vai acontecer? Seja alegre. Não vai, porque o Pai Celeste me ama. Então, eu vou ter esperança sim. Seja paciente na tribulação. Quando nós estamos passando a tribulação, não é Deus que dá a tribulação, né? Ele permite, e como Paulo vai dizer, ele dá junto o escape para que a gente possa sair dela, entendeu? Das tentações, das tribulações. Então, persevere em oração. Se está passando por problema,
Ore, converse com o Pai Celeste. Não é orar gritando, não. Converse como se ele fosse, que ele é. Vosso Pai que está ali de lado, sentado na sua cama, sentado numa cadeira, ou que você está tomando banho e conversando. Pai, abra seu coração quando estiver nas tribulações, quando estiver passando por sofrimento, quando estiver passando por teste, quando estiver passando por doença. Abra seu coração. Eu vou contar uma coisa, um minutinho só aqui. Desculpa, eu ainda estou tossindo e o ar me faz. Boa noite quem está aí, depois eu descubro quem é. É, eu acho que é a pastora Genilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Quando eu comecei a ter o efeito tardio da paralisia infantil, que me levou a aposentar, e foi muito difícil no início, eu estava entregue ao sofrimento, dores terrível, tudo mais, engordei demais, etc, etc, etc. E aí minha filha, minha primogênita, Milane, chegou para mim uma vez e disse: mãe, cadê a sua fé? Eu sei que a senhora não vai pedir o verdadeiro Pai, mas a senhora sempre disse que Jesus recebeu de Deus o dom de cura e pode fazer isso. Porque o que Deus dá é como o Pai Mundo disse para mim em sonho. O que eu dou, ninguém toma e ninguém. O que eu dou, eu não tomo e ninguém toma. Então, o que o Pai Celeste também dá, ele não toma de você. Então, eu caí na real. Realmente, onde está a minha fé? A partir desse dia, eu comecei a lutar para sair do estado que eu estava em cama, em cadeira de roda. E fui, aos poucos, fui melhorando. Milane fez também físio, me orientou muito. Eu fui o TCC dela. Então, eu comecei a manter o quê? Orar constantemente, conversar com o Pai, contar meus motivos pelo qual eu queria voltar, né, a me mover, a me mexer, a poder fazer coisas. Então, lógico que eu tenho limitações, mas para hoje, independente do que eu sinta, eu estou bem. Entende? Então, manter a oração em tribulação, manter a esperança, tem que manter. Às vezes a gente dá um desespero quando vê o mundo, mas aí eu lembro, quem está no comando é o Pai Celeste. O inimigo, o inquilino ruim vai ter que sair, porque o mundo pertence originalmente aos Pais Celestiais, aos verdadeiros pais e a Jesus. Ok? Aí ele diz, comunicai com o santo. Quem são os santos? Ele está falando dos santos, outros irmãos. Nas suas necessidades. Veja se alguém está precisando. Veja se alguém está precisando de uma palavra, de um conforto, de uma comida, de uma ajuda. Isso hoje, né? Eu postei aí, espero que vocês tenham visto. Em Santa Amaro, na igreja de Santa Amaro do pastor Inohan. Antes era o pastor Elias, o pai dele. A mãe dele, graças a Deus, ainda está com ele. E são messias tribais, para quem é muni vai entender, vitoriosos, verdadeiramente vitoriosos, com mais de 1.500 filhos espirituais, como diz Paulo. Não terá 8 aios, que quer dizer pais, além de mim que vos gerei em Jesus Cristo. Então, quando você gera alguém na palavra do Messias, você se torna pai espiritual daquela pessoa. E eles sempre fazem, quando foi distribuição de alimentos, distribuição de leite, visita as casas, se preocupa com os irmãos e não arranca da goela dos outros a pulso nada, entende? Então, esse é o verdadeira bênção que Deus quer que um líder seja. Que quem está em frente administrando, quem está vendo a necessidade dos outros, quem está abençoando os outros. Às vezes você vai numa casa, a pessoa estava tão triste, você leva aquele abraço, aquela palavra, e você deixa um tesouro bem maior do que coisas materiais. E às vezes você chega, como já aconteceu na pandemia, o pastor estava em seminário com ele online, e ele diz, né, chegou numa casa e o Senhor disse, eu tinha orado a Deus, porque hoje eu não tinha mais nada para comer. E o Senhor foi enviado de Deus. Tem coisa mais maravilhosa em saber que você foi guiado por Deus para atender uma coisa que Deus não pode se materializar fisicamente, ele tem que usar a pessoa. Essas são verdadeiras igrejas, não aquelas que sugam das pessoas vendendo coisa, mas aquela que dá sem pedir nada em troca. Essa é a verdadeira missão das igrejas, entende? Infelizmente, se você ler a Bíblia, Jesus diz aos discípulos, vai à frente, recolhe o dízimo, tira o que da necessidade da missão, que é da igreja, das viagens, os restos das viúvas e órfãos. Por quê? Porque elas, quando o marido morria, elas não podiam trabalhar, ou virava prostituta, porque ninguém dava emprego. E os filhos iam mendigar. Então, para não acontecer isso, Jesus pediu para cuidar das viúvas e órfãos. O dízimo era para fazer o bem aos outros, entende? Então, são poucas, mas tem ainda igrejas nossas que cumprem a vontade dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. Ok? Vamos lá. Alegrai-vos com quem se alegre, chorai com quem
quem chora. Isso aí que eu falei. Às vezes você chega a um lugar, leva alegria, às vezes você leva um abraço e um conforto e termina ouvindo e termina chorando junto. Sede unânime entre vós, não ambiciosa coisas altas, mas comodai-vos com as humildes. Não seja sábio em vós mesmo, ou seja, seja unânime, decidam junto. E não queira grande coisa, ele quer dizer assim, não ambicie as coisas dos outros, né? Porque Deus quer dar bênção, mas se acomodar com coisas humildes. Comece com sua humildade, mesmo que você tenha muito, mesmo que você tenha posse. Mantenha seu coração humilde para não se achar muito além do que você verdadeiramente é e cair na garra de Satanás. Mesmo que você tenha posse, considere sua posse temporária, porque nosso tempo é temporário. O maior tesouro, como disse Jesus, é onde está teu tesouro, está teu coração, está seu amor verdadeiro para com os outros. Ninguém torne mal por mal, ou seja, não pague o mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Sermos honestos, né? Não quando não só quando as pessoas estão olhando, mas quando as pessoas não estiverem olhando. Se possível, quando estiver em vós, tende domínio e autoridade. Paz para com todos os homens. Eu botei aqui o que significa tendes, né? Ele quis dizer que a gente tem que ter em nós primeiro paz, tranquilidade para passar para os irmãos. Ter domínio sobre nós mesmos para controlarmos e apaziguar os corações das pessoas. Não vos vingue a vós mesmos. Essa é verdade. Olhe bem, as pessoas podem até achar errado. Ele põe a palavra ira, mas eu vou dizer, apesar que a Bíblia diz que Deus se irou, né? Quando viu os homens pecando. Mas Deus não se vinga, Deus faz justiça, ok? Mas olhe bem, não se vingue a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Olhe bem, não se conforme com as coisas erradas. Da ira é raiva, né? Porque está escrito, deixa que Deus faz justiça, ok? Minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, você não precisa se preocupar. Foi injustiçado? Entrega na mão de Deus. Deus faz a justiça, ok? Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a vossa cabeça. O que é amontoar de brasa de fogo? O que é fogo? Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra, como eu queria que tivesse ardendo. Ele veio dar palavra, ele veio dar bênção, ele foi levar para o reino do céu. Você vai ficar cheio de fogo divino, cheio de palavras, cheio de amor de Deus, cheio de bênção de Deus. Então, amontoar a bênção. Mesmo que a pessoa não goste de você, se ela precisar, ajuda. A recompensa vem dos pais celestiais, vem dos herdeiros dos pais. E Deus vê tudo, então não se preocupe nunca em vingar ninguém. Tenha fé que se você vingar, você fica culpado. Mas se você não vingar, Deus fará justiça, ok? Não deixe vencer o mal do mal, mas vence o mal com o bem. Adiu, amém. Eu amei a leitura de hoje, espero que vocês gostem. Desculpa a tosse ainda. Mas é maravilhoso se a gente conseguir fazer tudo que Paulo diz aí, que é o correto, que é o certo para nossas vidas. Certo? Vamos orar? Pai celestiais, verdadeiros pais, Jesus, muito obrigado pelas palavras de Paulo hoje. Obrigada, Paulo, por ter compreendido e recebido o Evangelho diretamente de Jesus. Porque cada parte desse capítulo 12 nos mostra como ser um verdadeiro cristão, como se tornar um filho de Deus, se afastando do mal, se afastando da vingança, do ódio, da raiva. Nós sabemos que temos raiva, Senhor, mas não devemos deixar nossa raiva dominar o lado bom de ajudar as pessoas, mesmo quando elas não merecem, mesmo quando elas te atacam, mesmo quando elas te ofendem. Por favor, nos mantenha dentro do vosso padrão, fazendo cada um de nós nos tornar mais próximo possível, Pai, de se nos tornar filhos e filhos, filhas e filhos vossos, como vós tanto deseja. Para isso temos que mudar nosso coração, nossa maneira de viver. Se eu acumulo só tesouro na terra, sem me preocupar em multiplicá-lo com nossos irmãos, isso não vai ter nenhuma garantia de eu ter tesouro no mundo espiritual. Mas se eu consigo fazer vossa vontade, meu tesouro está garantido em vosso coração, um espaço em vosso coração, Pai Celestial, Deus Pai Jesus, e um espaço em vossa morada. Nós sabemos que a outra vida no mundo espiritual é eterna.
Por favor, guie cada irmão a compreender essas palavras. Colocar em uma parede, Pai, todos os dias ler para treinarmos. É isso que eu vou fazer, Pai, novamente, que já fiz antes. Para treinarmos nossa mente e nosso coração a obedecer aquela vontade que é eterna, uma lei eterna, como disse Jesus, como disse o Pai Mu e a Mãe Mu. Fazer, amar os outros, praticar o bem. Servir, viver para os outros com amor. Por favor, nos capacite a cada dia a fazer vossa vontade, a cada um de nós. Abençoai todos que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois, Senhor, com entendimento, sabedoria e energia vossa. Limpai os lares, colocando vossa presença à medida que praticamos vossa vontade. Por favor, abençoe todos os lares, através das pessoas, vossos filhos, os filhos delas, netos e descendentes. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Desculpa. Amanhã eu volto. Muito obrigada às pessoas duas que estão aí. Tem algumas que estão só na observação. Obrigada e que Deus abençoe. Eu não vejo, não sei quem é. Que Deus abençoe e guie cada um de nós a realização da vontade de Deus e garantirmos que nos tornaremos filhos e filhos divinos dos Pais Celestiais. Obrigada.